pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é um livro que vai abrir uma sequência de estudos que eu já sei que vai ser um pouco longa, porque eu não tô tendo tanto tempo assim para me dedicar a isso, mas eu também já sei que vai ser um estudo muito legal. Eu tô falando de William Shakespeare. Finalmente, então eu comecei a conhecer a obra desse grande autor. Já li 2 peças, tá? E a primeira que eu vou resenhar pra vocês, eu vou resenhando na ordem que eu for lendo, tá, gente? Eu não vou fazer uma leitura como que fala, gente? Uma leitura cronológica, nem nada disso, né? Eu vou lendo aí conforme a atenção me chamar, né? Conforme eu for tendo vontade de conhecer as peças, né? Quero ler as mais famosas, claro, porque eu acho que a gente tem muita coisa interessante. E aí eu vou conversando com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre Muito Barulho por Nada, tá, gente? Uma pequena peça de comédia e que é muito interessante, que traz algumas coisas bem legais. Eu achei, assim, muito bacana. Aí eu quero contar pra vocês, então, o que eu fiz pra poder, assim, aprender melhor, tá, gente? Primeira coisa, né, eu comprei um curso da professora Monique e então eu estou estudando, né, separei esse caderninho aqui para as anotações lá do curso e esse caderno aqui para as anotações que eu mesma vou fazer, né, as minhas impressões, as ideias que eu quero construir ou que eu vou construindo ali, né, e para fazer os meus resumos e tal, enfim, as minhas anotações. Eu vou utilizá-los todos para poder falar com vocês. Além disso, eu estou usando um material de apoio que também foi indicado pela professora Monique, que são essas 2 obras, tá, gente? Obviamente eu não li todas elas, não deu para ler tudo, né? Mas elas estão servindo de apoio. Essa daqui, da Bárbara Eliodora, que é uma grande tradutora estudiosa do Shakespeare, é bem interessante. Essa daqui eu já li um pouco mais. Por quê? Porque aqui a gente tem resumos das peças, né? Então a gente consegue, a partir daqui, por exemplo, né, saber o que tem, o que vai ser, qual o assunto da peça, né? Algumas informações mais importantes. E aí, gente, o texto se chama O que as peças contam. Tudo que você precisa saber para descobrir e amar a obra do maior dramaturgo de todos os tempos. Então, depois, né, que eu leio o livro, ou antes talvez também, olha, eu li algumas coisas de biografia, né, na introdução aqui, porque a biografia do Shakespeare é de fato bem interessante, né, bem enigmática, porque muitas coisas, muitos fatos aí se perderam, né, muitos documentos e tal. Então, assim, é uma biografia bem interessante, bem fascinante, certo? E aí aqui nós temos do Stephen Greenblatt, não sei se é assim que fala, mas como Shakespeare se tornou Shakespeare, né? Esse aqui já li também algumas coisas, mas é um estudo mais aprofundado aí das ideias, né? Do que aconteceu durante a vida dele, de como ele produziu. É um livro bem legal, né? Um livro mais robusto aí, poderíamos dizer que é uma espécie de biografia. Então esses 2 livros aqui têm me acompanhado. Vocês veem sempre aqui também, né? Eu acabei comprando a primeira sequência, até tirei um aqui que eu tava lendo, do Shakespeare. Quero terminar de comprar todas as outras obras dele, porque eu acho que é importante ter numa biblioteca esse autor que é tão incrível assim. Certo, gente? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o próprio autor, né? E Muito Barulho por Nada. Essa aqui é uma peça de teatro de 1598, certo? O Shakespeare vai escrever nesse período, tá, gente? De meados de 1500 até 1550 e tantos ali pra frente. Eu não vou me atentar muito a datas, nem muito a fatos. Eu não sou uma especialista em Shakespeare, nem pretendo ser, tá? Vou apenas trazer algumas coisas que vão contribuir pra gente compreender o que ele fez, certo? E eu quero destacar que o Shakespeare, ele é um dos maiores, né? Ele é grandioso, ele é profundo, ele é complexo, então não tem como você se tornar um especialista assim, né, lendo algumas poucas coisas. A gente teria que dedicar anos da nossa vida para ser de fato. Então esse vídeo, gente, não vai ser um estudo aprofundado, não é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, não é isso. É só uma resenha, antes que as pessoas digam que ficou muito superficial, não é meu objetivo fazer uma aula aprofundada, né? E até porque nem tenho gabarito para isso, nem pretendo ter, né? Tenho essa prepotência
toda. Eu quero simplesmente conhecer os textos. E aí, gente, dizer pra vocês que o Shakespeare, ele vai produzir em um período bem interessante, né, da Inglaterra. Ele é inglês, vive ali na Inglaterra, vive também sua infância numa cidade no interior, né? O pai dele, assim, acabou perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, então ele viveu assim, a vida dele teve muitos altos e baixos, né? E aí depois vai ser com o teatro, com as produções das peças, né, que ele vai fazer, que de fato ele vai conseguir dinheiro, vai conseguir um pouco mais de respeito, né, das elites ali. E ele vai então se infiltrar, digamos assim, né, nessa elite, porque as peças vão ficar muito conhecidas, né? Ele vai se destacar já na sua época com as produções de uma forma bem interessante, tá? E aí, pessoal, ele vai escrever num período em que a Inglaterra vai oscilar, né? Os reis ali que vão assumindo, eles vão oscilar entre protestantismo e catolicismo, né? A gente vai ter uma variação bem grande ali de conduções dessa Inglaterra, né? E a gente vai ver, então, muitas mudanças nesse tipo de teatro, nas apresentações que antes eram só religiosas, e aí depois passam a ter toda uma pegada ali mais caricata, né? Então muito superficial, e a gente vai perceber que o Shakespeare, ele vai sempre trabalhar com as questões humanas, né? O Shakespeare sempre vai trazer personagens que traziam essa complexidade humana. Isso é muito legal e eu acho que é por isso que a obra dele resiste, né? E ele vai fugir também um pouco, assim, dos padrões pré-estabelecidos, né? O que dá de perceber nas produções, no que eu já li até agora, né? Então ele vai criar, assim, ele vai trazer, eu acho que um pouco mais de verdade para essas obras que ele constrói, né? Para esses personagens que ele traz. Então a gente vai ter essa produção nesse período e ele vai então acabar escrevendo no momento em que a ideia não era só trazer essas caracterizações religiosas ou essas obras educativas, né? Ele vai conseguir escrever no momento em que a arte, o teatro, vai ser mais entendido aí para lazer, para cultura, que então ele vai florescer um pouco mais no período em que quem vai estar no governo é a Rainha Elizabeth I, né? E ela vai então valorizar muito isso ali naquele momento e o Shakespeare vai crescer bastante nesse período, certo? Como eu já falei ali para vocês, em meados de 1500, né, da metade para frente, até 1600 e um pouco ali, certo? As obras do Shakespeare sobreviveram porque ele também foi, assim, um dos primeiros autores a ter sua obra reunida já naquela época, né? Então, foi feito um compilado aí, com 24, se eu não me engano, obras desse autor, que não foram colocadas em ordem cronológica, né, mas foram reunidas por temática, né, agrupadas por temática, e foram foi feito um fólio. Esse fólio, ele era ali tipo uma reunião de todas essas obras, né? Na época foram produzidas 700 cópias e algumas ainda sobrevivem até hoje. Então isso também foi uma forma que fez com que as obras do Shakespeare sobrevivessem, né, ao longo do tempo, certo? Então, ó, em 1582 ele se casou com a Anne Hathaway e em 1585 ele teve então seu primeiro casal de filhos, né? Ele teve gêmeos e eram Hamnet e Judith, certo? O Hamnet, né, a gente sabe que ele falece muito jovem, com 11 anos, e ele depois vai aí, né, até hoje ainda existe essa ideia de que Hamlet seria uma referência a esse filho, mas também não existem muitas comprovações, enfim, né? Tenho aqui aquele livrinho azul que vocês veem ali no cantinho, o Hamnet é uma espécie de biografia romanceada, né? Dizem que é bem interessante, eu não fiz a leitura ainda, mas acredito que quando eu chegar na peça eu queira fazer a leitura dessa obra também. Então aí, gente, eu vou ler para vocês as características do barroco, ó, do teatro elisabetano, certo? Algumas coisas que mudaram, né, e que também proporcionaram para o Shakespeare essa possibilidade de ele se tornar o que ele se tornou. Então, vamos lá. A gente vai ter a construção a partir de agora, com a era elisabetana, de plataformas sobre roda, né? Então, essas plataformas, elas iam itinerantemente
levando essas peças de teatro, certo? E não tinha cenário. As peças, elas eram... Tudo que a plateia precisava saber era construído com palavras. Então, as peças por si só, elas já traziam essa questão do cenário, né? Então, a gente até fala que eram imagens visuais construídas por meio da palavra. Então, agora eram proibidas temáticas religiosas, né? E por isso a gente vai ter muitos novos autores. É aqui que o Shakespeare também vai florescer mais ainda, né? Ele já tinha conseguido dinheiro nessa época, ele já tinha um certo prestígio, mas ele vai ficar maior, certo? E, por exemplo, a gente vai ter peças moralizantes ali no século XV, então, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, a figura do Robin Hood aparecendo aqui nesse momento, porque traz essa questão da moralidade, enfim, né? Que mais? Fora, pessoal, depois, numa próxima oportunidade, eu vou falar com vocês essa questão também de como o Shakespeare vai utilizar as palavras, né? Eu achei que isso é uma coisa muito interessante dentro da língua inglesa, o registro que ele faz, né? E como ele trabalha o vocabulário, mas eu achei que isso demanda, assim, um conhecimento muito profundo, né? Falei, então não vou me arriscar agora nesse começo falar sobre isso. Outro fato importante da vida do Shakespeare, que eu acho que é bem interessante, é que durante a peste de 1592 a 1594, houve um pico de peste bubônica, né? E a peste bubônica é transmissível pelo ar. E aí, os teatros foram fechados, ficaram 2 anos fechados. E nesse momento, por exemplo, que o Shakespeare vai se destacar, vai florescer escrevendo sonetos nesse momento, né? Então não pode escrever, não tá produzindo para o teatro, mas está produzindo literatura, né? Então, assim, ele aproveitou todos os momentos da vida dele. Eu acho que é uma figura muito curiosa, né? E aí o fato de a gente ter tão poucas informações, né? Tão pouca certeza sobre a vida dele, acho que deixa tudo mais curioso ainda. Mas o que importa é que nós tivemos o privilégio de chegar ao mundo e ter as peças do Shakespeare à nossa disposição a preços super, né, irrisórios e significantes. Se você quer uma edição mais chique, é um pouco mais caro, mas existem edições super acessíveis, então todo mundo pode conhecer, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre Muito Barulho por Nada. Essa é uma peça de comédia e uma característica importante sobre o Shakespeare também é que a gente divide a obra dele, né, em comédia, tragédia, comédia e peças históricas. E só que a gente percebe ao ler que, assim, é muito, muito tênue, né, a linha que separa a ideia de uma comédia para uma tragédia. Aqui a gente vai acabar tendo uma comédia, mas por pouquíssimo a gente poderia ter uma tragédia, sabe? Eu acho que essa capacidade é muito natural do homem, né? É muito uma coisa assim, real mesmo, né? A nossa vida, ela é assim, ela tá sempre lado a lado. Então, eu acho que o Shakespeare foi genial nesse sentido. Aqui, a gente tem, então, a história de 2 casais, tá? A gente tem a Hero, que é filha de uma pessoa importante e tal, e ela vai ter um relacionamento com o Cláudio. Não vou dizer se apaixonar, mas vamos dizer relacionamento. E quem tá junto com a Hero por ali é a Beatriz, que é uma prima, né? E a Beatriz, ela vai ter um envolvimento, poderíamos dizer uma paixão, pelo Benedicto, tá? Então, como que começa a história? Esses homens, junto com o Dom Pedro, Dom João, que são ali líderes, né? O Dom Pedro, cadê? É o príncipe de Aragão, lugar onde eles estão. O irmão Dom João tá chegando de uma batalha, né? E aí eles tinham um problema, esses irmãos, e aí o Dom Pedro vai perdoá-lo e tal. Então esse irmão tá chegando com as tropas. O Cláudio e o Benedito também estão vindo, estavam nesse mesmo lugar. E aí a gente tem então esse cenário de chegada de guerra, né? O Leonato, que é o pai da Hero, também estava junto ali. E aí a gente vai ter assim, ó. A gente vai começar a conhecer a Beatriz e o Benedito, que são 2 figuras super, assim, interessantes, porque eles são um pouco diferentes do que se espera de um homem e de uma mulher daquele período, principalmente a Beatriz. A Beatriz, ela não é uma mulher assim, muito recatada, né? Ela é mais de falar, de expressar a sua opinião e tal. Então ela e o Benedito, eles sempre ficam assim em atrito, sabe? Se provocando.
e parece assim que eles se odeiam, né? E aí a Beatriz, ela tá sempre também falando assim que, ela não quer se casar, ela não quer isso. Então ela é meio que contra as convenções. Então a gente poderia dizer que a gente tem uma mulher que ela é uma mulher que tem opiniões próprias, que ela tá desamarrada das convenções sociais. E o Benedito, de certa forma, também. A gente percebe que o Shakespeare vai construindo uma característica feminina da Beatriz muito interessante, porque ela é uma mulher decidida, é uma mulher inteligente, né? Ela é uma mulher assim de atitude, certo? Ela não é o tipo de mulher que fica esperando que as coisas aconteçam. Como que a gente tem mais certeza, assim, a gente tem mais noção de que isso acontece? Porque a personagem da Beatriz, ela é um contraponto com a personagem da Hero, porque a Hero é totalmente essa mulher das convenções, né? É totalmente essa mulher que tá esperando um homem que vá pedir sua mão pro seu pai, que seja um homem, né, dentro daquilo que se espera e tal. Então assim, ela é mais a convenção, eu acho que essa palavra daria pra gente usar. Então assim, você fica com essas duas mulheres em contraponto. E os homens também, né? A gente vê que o Cláudio, que vai pedir a mão da Hero em casamento, né? Vai fazer tudo dentro daquilo que é esperado. Ele é um homem também que espera, né? Uma mulher bonita, né? Uma mulher que tenha posses, né? Ali, como que a gente fala, o dote, né? E toda aquela coisa que a gente sabe que acontecia antigamente. Então, assim, ele também é um homem dentro das convenções. E a gente vai acompanhando essa construção dessas personagens que nos colocam para pensar justamente isso, que eu acho que isso é a grandiosidade da obra, certo? E aí a gente vai ter então o Cláudio vai pedir o casamento, a mão da Beatriz em casamento, e aí o pai vai pedir um período ali para ele poder organizar essa festa, né? Essa cerimônia. Só que no meio de tudo isso, as pessoas elas resolvem ali, o Dom João e tal, eles resolvem armar uma cilada para não deixar esse casamento acontecer. Então, o que eles resolvem fazer? Eles vão armar uma situação em que o Cláudio veja a Hero, a suposta Hero, conversando com um amante, com uma outra pessoa, com outro homem. Então, eles vão colocar uns funcionários ali, né, a criada e um criado, para conversar, e eles vão induzir o Cláudio a ir até esse lugar. E ele vai ouvir o que, né, ele não queria ouvir, mas coitada da Hero tá até dormindo. E aí ele vai romper esse relacionamento, ele vai ficar assim muito desgostoso e tal, porque ela fez uma coisa assim inadmissível, né? Então isso compromete a honra dela e tal. E ninguém acredita na Hero, gente, ninguém. Todo mundo vai ficar contra ela. A única pessoa que vai defender a Hero ali é a Beatriz. Vai falar, não, olha, eu coloco a minha mão no fogo, né? Ela não fez, ela jamais faria isso e tal. E aí, uma outra pessoa que vai trazer um pouco de luz para essa situação, né, para essa desvalorização, para essa humilhação que ela vai passar, é o padre, né? O padre vai armar uma situação também. Ele vai... será que eu conto, gente? Enfim, eu não vou contar, tá? Vou deixar vocês lerem. Mas ele vai armar uma situação pra fazer o Cláudio perceber o que ele fez, né? Pra fazer o Cláudio perceber esse julgamento que ele fez. Ele viu e ouviu uma coisa meio assim nebulosa, né? Ali à noite, ele não tinha tanta certeza e ele saiu acreditando e julgando, né? E destruindo toda a moral, a reputação da Hero sem um pingo de avaliação, de repente. Então, assim, é interessante a gente pensar nessas ações impulsivas. Enfim, a gente tem essa construção aí que é bem legal, né, desse casal, tá, gente? Então, pra gente pensar assim, pra entender melhor a resenha, em linha reta, a gente teria essa história da Hero e do Cláudio. E aí, voltando, porque acontece em paralelo, a gente tem a história do Benedito e da Beatriz também. E aí, é muito interessante, porque a gente, por mais que eles falem, eles fiquem se cutucando o tempo todo, né? Fiquem se provocando, que você acha que eles se odeiam, você vai percebendo que de repente eles estão assim um pouco afim um do outro e tal. E também esse mesmo grupo que organiza,
que tá ali organizando a festa, né, ajudando os preparativos do Cláudio e da Hiro, eles também vão tentar organizar ali uma situação para fazer a Beatriz falar que gosta do Benedito e fazer o Benedito ouvir, e depois a mesma coisa com o Benedito falando e fazendo a Beatriz ouvir. Dá certo, sabe, gente? Muito legal. E aí no final, então, a gente vai perceber essa união desse casal, que é um casal hilário, né? Então esse casal tá mais aí na questão, tá mais pro lado da comédia, né, e tal. Então eles são bem engraçados, são divertidos, as provocações são legais, as falas são muito legais, que eu acho que é uma característica do Shakespeare, de compor com a palavra, assim, de uma forma impressionante, de uma forma super leve, e assim, ele tem um jeito para trabalhar com as palavras, né, e aí a gente fica, então, com esse contraponto muito legal desses dois casais, e aí a gente fica, então, com o Benedito e a Beatriz, né, são autênticos, têm personalidade e no fim de fato se apaixonam, ficam juntos. E a gente tem o outro casal, né, que é um pouco mais convencional e se aproxima muito da tragédia que acontece com eles ali. A gente fica assim, né, bem perto de uma grande tragédia e a gente fica pensando assim, né, eles realmente se amam ou foi mais convenção, né? Foi mais assim, vamos fazer isso porque eles são bonitos, os dois pensando a mesma coisa, né? Tem dinheiro, tem posição social, meu pai quer que eu case, o pai dela já aceitou, então assim, é uma coisa bem interessante pra gente pensar, mas essa construção de personagens é magnífica, acho que vale muito a pena, tá, gente? Então assim, a primeira obra de Shakespeare que eu faço a leitura, eu amei, achei muito gostoso de ler. Dá um pouquinho de trabalho no começo, porque peças de teatro, né, não tem uma estrutura como a gente tá acostumado. Então, deixa assim um pouco a gente perdido no começo, tem que ir olhando sempre o nome das personagens e o que eles fazem. No começo do livro tem a lista de personagens, todos, tá, gente? Toda peça de teatro tem, ó. E aí é bom pra você se orientar, porque daí você vai lembrando, o Dom João é isso, o Dom Pedro é aquilo, até você se de fato se acostumar com essas personagens e aí as falas de cada um depois vai se tornando bem natural. Tá, gente? Então assim, ó, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido aí a minha resenha.